Vamos falar de um dos jogos mais emocionantes do ano. Assim pode-se definir este Palmeiras e Peñarol. Teve de tudo, gente. Confusão, expulsão, bom futebol e golaço aos 54 do segundo tempo. Um jogo tão maluco que vamos começar a contar a história pelo final. Não pela explosão final, de alegria, mas com essa declaração aí do Alexandre Matos, já na zona mista. Eu nunca vi isso na vida. O treinador deles fala de proposta, substitui errado para o cara subir o número da placa, aí mudar para atrasar mais um minuto. Nunca vi isso. Por isso toma gol aos 54 do segundo tempo e vai continuar tomando. Leandro Ramos estava impossível na área técnica. Foi expulso aos 47 do segundo tempo. E no minuto seguinte, Dudu também foi expulso. Primeiro o Rudy Zambrano amarelou o atacante que não gostou. Prontamente o equatoriano expulsou o Dudu. Isso gerou uma confusão, um empurra-empurra e muita revolta palmeirense. Sim, foi um jogo maluco, mais uma partida não recomendada para cardíacos. Com quase 40 mil torcedores no Allianz Parque, o Palmeiras foi guerreiro. Lutou até o minuto final. Já já a gente chega lá. Antes temos muito a contar. Quem saiu na frente foi o Peñarol, Ramon Arias. Júnior Arias parou no Praz. E durante os 45 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras não conseguiu assustar Guruciaga, goleiro do Peñarol. Mas em menos de 5 minutos o Verdão virou o jogo. Sim, a pressão inicial no segundo tempo deu certo. Primeiro William, aos 3 minutos. Depois Dudu, aos 5. Borja ainda perdeu esse pênalti sofrido por Dudu aos 10 minutos, começo arrasador do Palmeiras. O castigo veio de novo na bola parada. Praz primeiro fez um milagre, mas Gastão Rodrigues estava livre no rebote. 2-2, e a essa altura, para mais de 30 minutos do segundo tempo, o empate era como uma vitória para os uruguaios, que passaram a catimbar ainda mais. 6 amarelos para o Peñarol durante todo o jogo. O lance que mudaria a história da partida aconteceu aos 47 minutos, já nos acréscimos. Uma falta lateral no campo de ataque palmeirense. Foi aí que o Leonardo Ramos foi expulso, que o Dudu foi expulso, que teve a confusão, o empurra-empurra, toda a coisa. E por conta de tudo isso, o jogo que estava já próximo do fim foi até os 55 minutos. E lá do alto, na pressão, no último suspiro, empurrado por quase 40 mil torcedores, o gol heróico de Fabiano. Loucura total no Allianz Parque. É sempre bom, né, poder fazer esses gols importantes, mas a gente sabe que o caminho ainda é longo, então é manter os pés no chão, trabalhar sempre mais e buscar também uma melhora a cada jogo, a cada treino, para que eu possa sempre ajudar os meus companheiros aí da melhor maneira possível. Dessa forma, no minuto final, assim como contra o Jorge Wilstermann, mais uma vez o Palmeiras venceu na Libertadores. Venceu na bola os uruguaios, na paciência, no coração alviverde e também na razão. Isso é um jogo legítimo de Libertadores. Muito. E a torcida do Palmeiras canta, que é a torcida que canta e vibra, poderia colocar canta, vibra e sofre. Porque foi aos 54, graças ao bom Deus, né? Todos vivos, todos na nossa hashtag Bom Dia Fox. Quesada, é Libertadores, teve pênalti perdido, bola na trave, catimba e um jogaço definido no último minuto, né? E Libertadores é assim, a gente sempre tenta encontrar uma forma de explicar o que é a Libertadores, e Libertadores você tem que estar ligado os 90 e poucos minutos, não é? Para conquistar o resultado, e foi isso que o Palmeiras está fazendo. Já tinha sido assim contra o Jorge Wilstermann, né? E foi assim também contra o Peñarol. Gente, quando a plaquinha levanta lá, né? O árbitro mostra lá 5, 4 minutos e tal,
São 4 minutos. Em 4 minutos dá para você fazer muita coisa num jogo de futebol. Dá para fazer de 2 a 3 gols. Já vimos isso acontecer, não é? Normalmente não acontece, mas já vimos isso acontecer. E esse é o detalhe interessante desse Palmeiras, né? O Palmeiras não desiste jamais. E time que quer ser campeão, não estou falando que o Palmeiras será campeão, mas é um dos favoritos ao título. Mas time que busca título da Libertadores precisa jogar da forma como o Palmeiras está jogando a atual competição. Ou seja, acreditar até o último segundo. Se não fosse assim, não teria saído com essa vitória importantíssima contra o Peñarol. O Peñarol não tem um grande time, mas como a camisa pesa, hein, gente? É incrível, né? Essa camisa tradicional do Peñarol. Peñarol e Palmeiras que disputaram a final de 61, né? O Palmeiras foi o primeiro time a disputar a final de Libertadores e foi justamente contra o tradicional Peñarol do Uruguai. Muito bem, vários lances aqui que estão repercutindo na nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta e que repercutiram ontem na zona mista. Os jogadores falaram muito desse lance que nós separamos. Cadê? Não, essa aí é a isolada do Borja, que nós também vamos falar. Mas o Tietê, a bola dele entrou ou não entrou? Foi gol do Tietê? Cadê a bola do Tietê? Vamos lá. Não, aí tem a defesa. Agora sim. Bate. Pronto, para análise do Quesada. Entrou ou não entrou essa bola? Foi ou não foi gol do Palmeiras? Eu vou ligar meu olhar biônico, não é? Para ver se a bola entrou toda. Daqui dá para ver melhor, hein? Entrou. Quer trocar de lugar comigo, Leandro Quesada? Entrou. Nesse ângulo aqui tá melhor para você? Entrou, para mim entrou. Bom, pro Leandro claro que se você pegar o computador da NASA lá, ele vai mostrar exatamente quantos centímetros. Não, pega a tecnologia já utilizada em algumas partidas. Bom, isso aí foi uma dúvida, mas é um lance difícil, muito rápido. Né? É um lance muito difícil porque Brasil, a bola está no ar, né? Então não dá aquela, tá em cima da linha, tudo, enfim, é um lance difícil. O jogo seguiu. Nós vamos colocar na tela um outro lance, que sabe, esse aí, fala, tem gente chamando aqui. Olha, tem gente na nossa produção que não acreditou. Falou que será que entrou mesmo? E falou, repete, que dá pra ver melhor com essa imagem. Bom, gente, em câmera veja lenta. só, eu vou repetir, é o meu olhar, né? Sim, é o seu olhar. Vou repetir, a gente chama o computador da NASA para falar se entrou ou não. Vocês estão me perguntando, eu estou dizendo que eu considero que a bola entrou. É isso que boa, essa é a Leandro pergunta, Quesada. né? E na nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta, o pessoal pode opinar também. Agora teve uma bola também não vai mudar entre nós o preço do dólar. O jogo já foi, acabou, mas o próximo lance é certo. A bola não entrou. O que o William conseguiu fazer ontem, Leandro Quesada? Acho que o travessão tá balançando até agora, porque ele consegue ficar cara a cara com o gol, deixou todo mundo para trás, o goleiro e entrou, dois jogadores do Peñarol. Nem o William. Não, ele não está acreditando até agora que essa bola não entrou, Quesada. Fez tudo certo, saiu da marcação, só que assim, tá em velocidade, a bola dá uma quicadinha no gramado. Pode perder a passada ali se esperar muito. Sim, né? E outra, ele já começa a perder também o ângulo, né? Mais um pouquinho, ele já fica praticamente sem ângulo. Mas é um jogador que faz muitas vezes esse tipo de jogada, né? Sai em diagonal, sempre dificultando a marcação do adversário. Esse lance a gente não tem dúvida que a bola não entrou. E o pênalti lá desperdiçado pelo Borja, aí também a bola não entrou. Vamos colocar agora então, pedir para a produção colocar o último gol, que foi o gol do Fabiano. 54 já do segundo tempo, Quesada, ele não vinha muito bem ali no primeiro tempo, no primeiro gol do Peñarol. Ele até falhou, ele não acompanhou o Ramon, mas no último minuto do jogo ele conseguiu colocar o alívio no coração do torcedor. Eu nunca critiquei. Quem criticava era eu. Helena Calil? Fabiano? Nada, nem nos tempos de Cruzeiro eu critiquei o Fabiano. Eu nunca critiquei, não é assim? Nunca, jamais, nem nos tempos de Cruzeiro. É um dos jogadores mais criticados aí, né? E ajudou diretamente. Tá na tela pra gente. Último lance já no apagar das luzes, Quesada. Ele conseguiu se redimir, pelo menos na noite de ontem. Essa é uma das jogadas mais difíceis do futebol, né? Cobrança de escanteio, ou às vezes de falta, dependendo do local onde a falta é batida. Por mais que você treine, por mais que você coloque os jogadores para marcar os adversários, sempre acaba sobrando ali um espaço, né, para alguém chegar e definir. E aí, para a sorte do Palmeiras, para a alegria da torcida palmeirense, que vai à loucura, não é? Você pode perceber que ele sai, ele já está sem marcação, ele passa por trás de um marcador e sobe. Se não fosse ele, o Edu Dracena talvez marcasse esse gol. Já estava escrito que o Palmeiras
faria esse gol da vitória. E ele que tinha falhado no primeiro gol do Peñarol. Exato. Ele prometeu e cumpriu, não afinou para os uruguaios. Não teve tapa na cara, mas a vitória do Palmeiras sobre o Peñarol certamente doeu muito mais do que isso. Veja na reportagem de Gudrian Neufeld. Na chegada à academia, ele avisou. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai. Declaração que os uruguaios do Peñarol ouviram pelo menos 30 vezes antes de pisar no Allianz Parque. Não custou nada dar boas-vindas depois do hino. Mas não adiantou. O clima já tinha esquentado na noite fria de São Paulo. Plantado no meio de campo, o trintão valente do Verdão encarou os uruguaios. Com menos de 3 minutos já tinha dado carrinho, ido para o ataque, discutido com o árbitro. Quando chegaram em Fernando Praz, ele foi o primeiro a correr. Quando não tiveram fair play, pegou a bola como se fosse o dono. É sentimento puro, mas também sabe jogar. Às vezes exagera, como nesse calcanhar. Felipe já enfrentou adversários do mundo inteiro. Com os holandeses não se deu bem, a gente sabe, mas com os uruguaios não amarelou. O gol de Ramon Arias foi um tremendo susto. O chute na rede logo depois foi um desabafo, porque no intervalo Felipe não quis falar. Felipe. O Palmeiras e Felipe voltaram mais na bola e em menos de 10 minutos tudo mudou. O empate veio com William, a virada com Dudu. Felipe extravasou. Fez até gesto para a torcida. Um alívio, jogador que também torce. Mas depois do pênalti perdido veio o amarelo. O cartão. Felipe disse que foi xingado de macaco por Gaston Rodrigues. Perdão é bíblico, né? A gente tem que perdoar, então tudo é perdoável. E eu acho que isso aí acho que o importante é reconhecer o erro de coração. Ele mesmo já viu que errou, pediu desculpa, o que mais eu tenho que fazer? A gente não tem que levar isso adiante. Vamos tacar pedra no cara porque o cara falou uma situação e já pediu desculpa. A gente não pode levar isso adiante. Acabou, o mal tem que ser cortado pela raiz, não pode deixar enraizar. Acabou, foi cortado o mal e espero que isso não aconteça mais. Prudente, o técnico Eduardo Batista o tirou. Felipe saiu antes do fim, aos 23 do segundo tempo. No banco de reservas, o sofrimento de Felipe Melo não terminou. Foi daqui que ele viu os uruguaios empatarem a partida. Além do segundo gol do Peñarol, Felipe viu essa bola de Tietê não entrar inteira. E o William chutar no travessão, um gol que parecia feito. Pior foi ver o árbitro expulsar o capitão Dudu. Complicado a gente ver o nosso capitão sendo expulso injustamente, né? E é complicado a gente ver um árbitro chegar aqui, né, e fazer o que ele fez. Nós somos Palmeiras, nós somos um time, um clube conhecido mundialmente. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de respeito, né, e até medo também quando entrar aqui dentro da arena. Mas foi do banco que Felipe viu o gol de Fabiano. Como um último tapa na bola de cabeça, também vale. E como? Após o apito final, a confusão foi generalizada. E lá estava ele para defender as cores do Palmeiras. Felipe ganhando abraço aqui, ó, do diretor de futebol, Alexandre Matos. E saindo, tendo o nome gritado pela torcida. Ele falou e cumpriu. O Palmeiras venceu os uruguaios. Que venha o Uruguai, sem medo de ser feliz. No Uruguai a gente vai correr como a gente correu aqui, vai lutar como a gente lutou aqui. Se tiver que apanhar, vai apanhar. Se tiver que bater, a gente vai bater também. E a gente espera ser com um bom resultado de lá. Bom, é claro que a partida e as declarações do Felipe Melo ganharam o mundo, ganharam manchetes da América do Sul e também da Europa. A gente vai dar uma olhadinha agora nos jornais nesta manhã de quinta-feira, depois dessa partida.
me chamou de macaco, disse aqui um periódico, um jornal uruguaio, mais uma vez também repercutindo a declaração que o Felipe Melo concedeu no final, na saída do campo, ainda muito exaltado, ainda no calor da partida, mas falando que o Gaston Rodrigues, o autor do segundo gol, teria chamado ele de macaco durante toda a partida, inclusive Felipe Melo, daquele jeito Felipe Melo, né? Deu uma declaração forte ao repórter André Renan, que está repercutindo o mundo, falando sobre isso e também sobre o roubo aqui no jornal El País do Uruguai, o veículo vinculado no Uruguai, falando sobre os acréscimos que os uruguaios também reclamaram muito, falou que foi um roubo, segundo o jornal uruguaio. Uma partida polêmica que ganhou espaço na mídia mundial, Leandro Quesada. Choro é livre, né? Agora tem o jogo da volta lá em Montevideo. É o próximo jogo, por sinal. É assim, foi chamado, foi ofendido e depois pediu desculpa e encerrou o assunto. Também não adianta ficar toda hora alimentando isso, né? Ontem, inclusive, acho que se insistiu muito nessa conversa a partir do momento que o ofendido disse que estava tudo legal. Inclusive, acho que é um problema muito sério nosso da imprensa de uma forma geral. A gente valoriza muito o que o Felipe Melo fala e a gente fala pouco daquilo que ele joga. Eu estou fazendo uma crítica aqui a nós todos nós, de todas as emissoras e tal. Ele falou, vira um negócio assim de outro mundo. Gente, vamos falar mais do que ele joga. Até porque ele fala coisas que às vezes nem ele sabe o que está falando, né? Vocês já perceberam isso? Depois ele volta atrás. Depois ele volta atrás e pede desculpa porque é o calor do jogo. Ele é desse jeito, ele não pensa mesmo para falar e fala e depois volta. Tipo aquela história do tapa na cara dos uruguaios. É claro que ele não vai querer dar tapa na cara dos uruguaios. Até pediu desculpas por isso também, não é? É só uma observação. Acho que a gente tem que falar mais do futebol dele e menos dos comentários que ele faz. Porque seria o fim da picada, tem que ficar toda hora comentando o que ele comenta, né? Aí é demais. Eu até concordo com você, mas como hoje em dia os jogadores falam pouco, aqueles que falam ganham espaço. Mas se é para falar bobagem, é melhor não. Porque eu acho que as pessoas precisam acrescentar no futebol, Lívia, me perdoe. Eu acho que é importante fazer coisas para acrescentar no futebol. E esse tipo de coisa não acrescenta nada. Toda hora o Felipe Melo está envolvido em alguma polêmica, vocês já perceberam? Qual é a coisa positiva que ele fez nos últimos tempos? Que a gente destaca? O gol da vitória do Felipe Melo. Aí sim a gente tem que discutir. Ele sempre está envolvido em alguma polêmica. E a gente fica alimentando toda hora. Mas o importante é que Felipe Melo está em campo, todo mundo comentou, olha, ele vai ser expulso todos os jogos, com polêmica ou sem polêmica. Esse é o Felipe Melo que vibra e pulsa junto com o time e a sua torcida. Agora dizem que o Palmeiras é teste para cardíaco, né? Tem números aí na tela, vamos falar um pouquinho sobre esse Palmeiras que deixa o torcedor doido. Ontem teve um homem expulso no primeiro... Teve homem expulso no primeiro tempo contra o Tucumã e saiu perdendo, mas conseguiu buscar o resultado. O Palmeiras fez o gol da vitória aos 51 do segundo tempo contra o Jorge Wilstermann. Fez o gol da vitória aos 54 do segundo tempo ontem contra o Peñarol, quando saiu perdendo dentro de casa. O coração do torcedor do Palmeiras nesta reta de Libertadores vai exigir, né? Coração verde, Lívia, impressionante, né? Como o Palmeiras, é o que eu disse, né? Isso daí é a tradução de um time que vai lutar até o último instante para ser campeão da Libertadores. O Palmeiras vai se classificar para as oitavas de final. E olha, enfrentar o Palmeiras do jeito que o Palmeiras está tratando a Libertadores vai ser um adversário difícil para qualquer um que entrar no caminho do Palmeiras, pode ter certeza.